Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é ligação covalente. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e dando continuidade à nossa parte de ligações químicas, vamos falar sobre a ligação covalente. E o que vem a ser a ligação covalente? Muito bem, a ligação covalente é o tipo de ligação química que ocorre entre elementos cuja diferença de eletronegatividade é menor do que 1,7. Poxa, Binho, eu não sei o que é eletronegatividade, eu estou chegando na sua aula de ligação covalente direto, não vi nem ligação iônica, e eu quero aprender ligação covalente. Muito bem, vamos devagarinho que a gente consegue entender direitinho. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química. Quanto maior for a tendência que o átomo tiver de atrair elétrons para si em uma ligação química, mais eletronegativo, já que ele está atraindo elétrons, ele será. Bom, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica estão no canto superior direito, sendo o flúor o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Lembrando que os gases nobres, por já possuírem estabilidade eletrônica, não exercem a ideia da eletronegatividade, certo? O flúor é o elemento químico mais eletronegativo. Muito bem, se o seu vestibular ele te fornecer tabela periódica, esse valor de eletronegatividade ele vai estar no canto superior direito, tudo bem? Mas, caso ele não forneça a tabela periódica, que no caso é o Enem, como a gente vai tratar aqui no nosso curso, tem uma forma da gente saber se o composto faz ligação covalente ou não. É só você aguardar um pouquinho. Então, primeiramente, quando ele fornece os valores de eletronegatividade, porque ninguém é obrigado a saber, vamos lá. É o tipo de ligação que ocorre entre elementos cuja diferença de eletronegatividade é menor do que 1,7. Gostando de ressaltar que ligação covalente é a mesma coisa que ligação molecular, tudo bem? Olha aqui, CO2. Então, se eu pegar a molécula de CO2, qual é a eletronegatividade do carbono? 2,5. Qual é a eletronegatividade do oxigênio? 3,5. A gente vai fazer só uma menos a outra. Então aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar 3,5 do oxigênio menos 2,5 do carbono, que vai ser igual a 1. E 1 é menor do que 1,7. Então, consequentemente, essa ligação aqui é uma ligação covalente. No caso da água, eu tenho 3,5 do oxigênio menos 2,1, olha aqui, ó, do hidrogênio. Logo, essa diferença dá 1,4. E 1,4 também é menor do que 1,7. Então, a água também faz ligação covalente. No caso do O2, como eu só tenho oxigênio, a diferença de eletronegatividade é zero, concorda? Então aqui é zero. E uma vez que é zero, a molécula também é covalente. Mas podíamos colocar, por exemplo, só para a gente relembrar da última aula, se eu colocasse, por exemplo, o KCl, que aqui já de propósito, eu coloquei o valor de eletronegatividade, 0,8 e 3. Essa diferença dá 3 menos 0,8, que é igual a 2,2. 2,2 é menor do que 1,7? Não, é maior. Então, consequentemente, o KCl não é um composto covalente, e sim iônico, porque quando a diferença é maior ou igual a 1,7, o composto é dito iônico, certo? Mas se eu não tiver os valores de eletronegatividade, Binho? Muito bem, a ligação covalente é característica entre ametal com ametal ou ametal com hidrogênio. Lembra que a tabela periódica tem uma escadinha? E aí você tem os gases nobres no canto, certo? E aí a gente vai lembrar o seguinte: no canto direito tem os gases nobres. Entre a escadinha e os gases nobres são os não metais ou ametal. Toda vez que eu tiver um ametal com ametal ou um ametal com hidrogênio, a ligação vai ser covalente. A preocupação maior é quando vem a prova do Enem, que é o objetivo do nosso curso. A prova do Enem não fornece tabela periódica. Então, é de fundamental importância que você saiba que alguns elementos são não metais, como carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, são os halogênios. Então, esses são os principais. É de fundamental importância que você saiba, certo? Vamos lá.
A ligação covalente, o que vai acontecer nela? Na ligação iônica, que é no vídeo anterior, um átomo doa elétron e o outro recebe esse elétron doado, certo? Mas aqui não. Na ligação covalente, ninguém doa, ninguém recebe. Todo mundo compartilha os elétrons, ou seja, eles dividem os elétrons entre eles, certo? E a gente vai representar esse compartilhamento de elétrons, ou seja, essa ligação covalente com uma voltinha, beleza? Sempre com uma voltinha. Então como é que vai ser isso? Lembrando que o composto, para adquirir estabilidade eletrônica, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Então a regra do octeto. Regra do octeto, 8 elétrons na camada de valência. Mas o hidrogênio, por ter o gás nobre hélio mais próximo da sua configuração eletrônica, o hidrogênio só tem um elétron e o gás nobre tem 2, no caso o hélio, então o hidrogênio vai fazer o que a gente vai chamar de regra do dueto, somente 2 elétrons na camada de valência, certo? Bom, gostaria de ressaltar que existem casos que ultrapassam a regra do octeto, e existem casos que não consegue se chegar à regra do octeto, como o boro, por exemplo. Mas isso a gente vai ver depois, certo? Vamos lá. Vamos observar os compostos. H2, aqui ó, H2. O H está na família 1A, então tem um elétron na camada de valência. Então, com outro H, a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Como o H precisa ficar completo com 2, olha, ficou completo com 2. A gente fez a voltinha, certo? Essa fórmula a gente chama de fórmula eletrônica, certo? Fórmula eletrônica. Essa fórmula eletrônica também chamará de fórmula de Lewis. Você lembra lá na ligação iônica? Fórmula eletrônica porque a gente está vendo as bolinhas, certos elétrons. E cada voltinha que a gente der, a gente vai representar com traço. Olha aqui, ó. H-H. Essa aqui é chamada de fórmula estrutural. Fórmula estrutural. Cada voltinha que a gente der, a gente representa com traço. Esse traço é a fórmula estrutural do composto, certo? No caso da letra B, a letra B a gente tem Cl2. Como é que fica o Cl2? O Cl2 é Cl, está na família 7A, então são 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o que eu vou fazer? Olha aqui, ó, 8. Completei o cloro dando somente uma voltinha, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como é que fica a fórmula estrutural do Cl2? Vai ficar Cl-Cl. Então, aqui, ó, pegando emprestado, fórmula eletrônica, fórmula estrutural, certo? Vamos colocar os pares de elétrons que não estão fazendo ligação química aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. No caso do HCl, o HCl, eu tenho o H, que está na família 1A, uma bolinha, e o cloro, que está na família 7A, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, ó, a gente faz a ligação química aqui, ó. 8. O cloro, que tinha 7, ficou completo com 8, e o hidrogênio ficou com 2, certo? Logo, se cada voltinha que a gente dá, a gente representa, não é isso? Um traço, então aqui vai ficar H-Cl. Essa daqui, então, é a fórmula eletrônica, certo? Fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis. E essa daqui é a fórmula estrutural. Tanto o composto da letra A, o composto da letra B e o composto da letra C, a gente só fez um tracinho, concorda? Então, como a gente só fez um tracinho, essa ligação é chamada de ligação covalente simples, certo? Ligação covalente simples. No O2, como é que fica no O2? O oxigênio está na família 6A, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que eu vou fazer? 6, 7, 8. Eu completei o oxigênio fazendo 2 voltinhas, porque uma voltinha só vai dar 7, não completa, certo? Então, olha aqui, ó. Como é que vai ficar a fórmula estrutural? O, 2 traços, O, uma ligação covalente
dupla. Muito bem. E no caso do CO2? Muito bem, a partir de agora a gente tem que prestar atenção numa coisa que é muito importante. O elemento químico em menor quantidade sempre ficará no meio da molécula. Quem é que está em menor quantidade aqui no CO2? É o carbono, concorda? Então o carbono vai ficar no meio, olha. O carbono aqui, ó. C, 1, 2, 3, 4. Por que, Binho? Porque ele está na família 4A. E olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o oxigênio está na família 6A. Então 6, olha aqui, ó. 7, 8. Completei esse O. 6, 7, 8. Completei esse O também. Logo, o que a gente pode dizer aqui, ó? Que o gás carbônico, que é o CO2, ele possui, ó, O, 2 tracinhos, C, 2 tracinhos, O. Ou seja, aqui, ó, eu tenho que o tio esqueceu, ó, são 2 pares de elétrons não ligantes aqui. Olha, 2 pares de elétrons não ligantes aqui. E aqui, ó, eu tenho, ó, 2 pares de elétrons não ligantes aqui, 2 pares de elétrons não ligantes aqui, certo? Muito bem, aqui, essa aqui é a fórmula eletrônica, certo? Que é a fórmula de Lewis, e essa daqui é a fórmula estrutural, certo? Aqui a mesma coisa, fórmula eletrônica, que é a de Lewis, e a fórmula estrutural. Muito bem. Quem é o elemento químico em menor quantidade na água? É o oxigênio. Então, vou colocar o oxigênio no meio, ó. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele está na família 6A. Eu boto um hidrogênio para um lado, eu boto o hidrogênio para o outro. E aí, o que vai acontecer? 6, olha, 7, 8. Mas perceba uma coisa, o oxigênio aqui no meio, eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes, ou seja, eles não estão fazendo ligação química, concordam comigo? Esses pares de elétrons, eles vão querer ficar próximos ou afastados? Certamente você respondeu afastados, por quê? Porque elétron com elétron sofre repulsão. Uma vez que existe repulsão entre esses elétrons, eles tendem o quê? A correr um do outro. E nisso que eles correm, esse par eletrônico aqui, que está dentro de um orbital, aqui, ó, esse par eletrônico aqui, ele tende a correr para cá, e esse par eletrônico aqui tende a correr para cá. Mas quando esse par corre, ele não fica perto desse par da ligação? Com certeza, não é? Esse par eletrônico, quando quer correr desse, não fica perto desse par eletrônico aqui? Quando um vai para um lado e um vai para o outro? Logo, isso acaba acontecendo o quê? Uma envergadura da ligação química. Olha aqui, ó. A água vai acabar ficando assim, ó. Ela não fica retinha. Ela acaba gerando um ângulozinho aqui. Então, olha aqui, ó. Toda vez que sobrar par de elétrons no elemento central, tá? De uma maneira mais bonitinha. Quando existir ou existirem, no caso aqui eu tenho 2 pares. Pares de elétrons não ligantes, ou seja, que não estão fazendo ligação química. No átomo central, no elemento central, haverá uma envergadura da ligação. Consequentemente, ela não vai ficar retinha, ela vai ter uma forma angular, certo? No nosso próximo vídeo, quando a gente terminar a parte de ligação covalente aqui, a gente entra em geometria e polaridade. E aí a gente vai dar um pouco mais de ênfase nisso, beleza? Vamos lá. No caso aqui, eu tenho ligação covalente dupla, aqui eu voltei a ter ligação covalente simples, como eu tinha ligação covalente simples aqui, até a letra C, concorda? Vamos lá na letra H. Na letra H eu tenho N2, e N2 vai ser como? N2 eu tenho o N, 1, 2, 3, 4, 5, N, 1, 2, 3, 4, 5, e aí 5, 6, 7, 8, completou o N? Completou. Por que eu tive que fazer 3 voltinhas? Porque como ele tem 5, para ele chegar até 8, eu preciso fazer 6, 7, 8. Como eu fiz 3, como é que eu vou ter aqui? Ó? Vou ter a ligação da seguinte forma, N tripla N, certo? Lembrando aqui, novamente,
Essa aqui é a fórmula eletrônica e essa daqui é a fórmula estrutural. Show de bola! Olha ali, ó. No caso do HCN, o HCN é um H, um C, que está na 4A, 3 bolinhas, mais uma aqui, 4. N está na 5A, 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, ó. O H fica completo com 2, certo? Já foi. O carbono tinha 4, com 1 ficou com quanto indivíduo? Ficou com 5, mas ele precisa chegar a 8. Então 5, 6, 7, 8. Então como é que fica a fórmula estrutural do HCN? H-C-N. Muito bem. H-C tripla N. Logo, aqui a gente tem o que a gente vai chamar de ligação covalente tripla. E aqui a gente vai chamar de ligação covalente aqui, tanto a tripla quanto a ligação simples. Certo? Então a gente viu que uma ligação covalente, que a gente vai chamar de ligação covalente normal, quando a gente faz a voltinha, ela pode ser simples, ela pode ser dupla ou ela pode ser tripla. Vamos falar agora sobre um caso especial de ligação covalente que a gente vai chamar de ligação covalente coordenada ou ligação dativa. A ligação covalente coordenada ou ligação dativa é quando o par de elétrons da ligação covalente ele é derivado de um único elemento. Ao invés de ser, lembra que o parzinho que a gente está fazendo, olha o parzinho. O parzinho que a gente faz, ou seja, a voltinha, um elétron é de um e um elétron é do outro. Em todos os casos é isso, concorda aqui, ó. Quando a gente faz a voltinha, o elétron é de um elétron é do outro. Aqui, o par de elétrons da ligação é de um único cara, que vai ser obrigado a compartilhar 2 elétrons, em vez de ser umzinho só. Bom, eu falo de maneira lúdica porque não é propriamente isso que acontece, é um empréstimo. É como se o átomo estivesse emprestando um par de elétrons, tudo bem? Um empréstimo de par de elétrons. Mas como é que isso acontece? Vou fazer a leitura num próximo quadro, onde eu vou colocar as moléculas aqui para a gente montar as estruturas, certo? Então, uma parte do quadro vai ser apagada aqui no estalo, valeu? Olha. Quadro apagado então, dando continuidade e vamos sempre seguir a receita do tio Binho para a gente não ter problema na hora de montar essas estruturas. Eu estou começando com estrutura de ácidos, que a gente vai aprender um pouquinho mais à frente o que significa um ácido. Bom, são aquelas moléculas que têm H e O ao mesmo tempo. Como é que a gente vai proceder? Muito bem, vamos lá para a receita do tio Binho. Quando você tem moléculas, ou seja, para moléculas com H e O, o que a gente vai fazer? Colocar no canto da parede os átomos de hidrogênio e colocar ao lado de cada átomo de hidrogênio um átomo de oxigênio. Ou seja, emparedar os hidrogênios e colocar ao lado de cada hidrogênio emparedado um átomo de oxigênio. Por exemplo, no H2SO4, que é a molécula do ácido sulfúrico, eu tenho quantos Hs? Eu tenho 2 Hs. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar aqui ó, um H, o H está na família 1A, uma bolinha, e outro H, olha. E depois de fazer isso, o que o tio vai fazer? Colocar do lado desse H um O. Vamos colocar aqui, ó, do lado do H um O, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que está na 6A, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. E aí? Depois de fazer isso, o que a gente vai fazer olhando para a receita do tio Binho aqui, ó? Ó, colocar o elemento central. Quem é o elemento central? Ou seja, quem é o elemento que está no meio da molécula? É o S. Então, olha o S aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então eu tenho 6 elétrons, por quê? Porque ele está na família 6A. Depois de fazer isso, aqui ó, colocar os oxigênios faltosos. Ou seja, quantos oxigênios faltam ali? Faltam 2, porque eu já usei 2, são 4. Então eu boto mais um oxigênio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, começo sempre ligando o hidrogênio no oxigênio e não ligue oxigênio em oxigênio. Guarda isso. Não ligue oxigênio em oxigênio. Então vamos lá, ó. O H ele fica completo com 2. O H ele fica completo com 2. Esse oxigênio tem 6 mais 1, 7.
8. Esse oxigênio tem aquele ali 7, 8. E esse enxofre, ele ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Epa, completou. Mas tem esses dois oxigênios voando aqui? Como é que vai ser? O oxigênio fala, pô, enxofre, eu estou precisando de 2 elétrons para ficar com 8 também. Aí o enxofre fala, mas eu já estou completo com 8. Aí o oxigênio, não interessa, eu preciso ficar com 8. E o oxigênio vai dizer para o enxofre emprestar, bem lúdico, emprestar esse par eletrônico para ele. Na verdade, o que acontece é que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, vai lá e creu nesse par eletrônico. E a gente vai representar, ou seja, lembra o que o tio disse? Olha aqui, ó, é quando o par de elétrons da ligação covalente é derivado de um único elemento específico. Um único elemento específico, no caso, é um enxofre. A gente vai representar assim, ó, tá vendo? Esse par eletrônico aqui, ó, ele continua sendo de enxofre, mas ele é atraído pelo oxigênio. Esse par eletrônico aqui, ele continua sendo de enxofre, mas ele é atraído pelo oxigênio. Então, a gente representa a ligação covalente coordenada com uma setinha, certo? Logo, a fórmula estrutural vai ser igual ao quê? Vai ser igual a H-O, H-O, traço S, olha, dativa O. Binho, eu sou obrigado a representar a setinha? Não, obrigado. Você pode botar só um traço, certo? Mas, Binho, se eu botar só um traço aqui, como é que eu vou saber que essa ligação é dativa, ou seja, que é uma ligação covalente coordenada? Muito simples. O oxigênio está na família 6A. Se ele está na família 6A, quantas ligações ele tem que fazer para ficar com 8? 2. Ou seja, essa e essa completa o oxigênio, porque o oxigênio precisa de 2. Mas se aquele só está com uma, é porque ela é coordenada, certo? Muito bem. HClO4. Como é que fica o HClO4? O que o meu indivíduo aluno faz na prova? Liga o H no Cl. Isso é grave, isso é muito grave. Você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? E você não vai fazer isso porque você vai seguir a receita do tio Binho, que é o quê? É emparedar os hidrogênios primeiro. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1. Então eu vou colocar o hidrogênio aqui, ó, 1. E colocar ao lado desse hidrogênio o quê? Um átomo de oxigênio aqui, ó. Emparedar os hidrogênios, no caso aqui só tenho 1, e colocar ao lado de cada hidrogênio emparedado um átomo de oxigênio. Então eu vou colocar aqui, ó, um átomo de oxigênio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Depois de fazer isso, eu vou colocar o elemento central, que é o Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? E depois, os oxigênios faltosos, como está escrito aqui, ó. Colocar os oxigênios faltosos. Quantos oxigênios faltosos são? Eu tenho 4 O's, mas eu só usei 1, então faltam mais 3. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aí o que eu vou fazer aqui, ó? O hidrogênio fica completo com 2, certo? O cloro, que é 7, olha aqui, ó, com mais esse aqui, fica 8, não é isso? Esse, ó, 6, 7, 8, completou, hidrogênio completo com 2. E o cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, ele vai ser obrigado a fazer a ligação, vou até trocar de cor aqui, ó, fazer a ligação dativa aqui para esse, a ligação dativa aqui para esse, e a ligação dativa aqui para esse. Muito bem. Como é que ficaria a forma estrutural desse composto? H-O-Cl, não é isso? Aqui, ó, setinha O, setinha O, setinha O, certo? Muito bem. Aqui a gente lembra que a gente pode não colocar setinha e botar só um tracinho. Tudo bem? Vamos lá. No H3PO4, eu tenho quantos Hs? Eu tenho 3 Hs. Então eu vou emparedar esses 3 Hs. Como é que fica, ó? H pontinho, H pontinho, H pontinho. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
está na família 6A, não é isso? Quem é o elemento central? É o P. Então eu vou colocar o P, olha, 1, 2, 3, 4, 5. E falta então um oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fala comigo aqui, ó. Eu vou ter o hidrogênio, olha aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio completo. O O tem 6 mais 1, 7, aqui vai ficar 8. 6 com 1, 7, aqui vai ficar 8. 6 com 1, 7, aqui vai ficar 8. Completou? Completou. Completou o fósforo, completou o oxigênio, completou o hidrogênio. O oxigênio vai ficar voando, eu tenho certeza que você não vai deixar ele voando. O que você vai fazer, Capadócio? Você vai colocar o que, ó? Ligação da ativa para lá. Eu esqueço que é de vermelho. Ligação da ativa para cá. Como é que fica a forma estrutural dele? H-O, 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 tracinho, 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 P da ativa O. Ou pode, pura e simplesmente, tirar a setinha e botar só um tracinho. Show? Muito bem. Vamos para o próximo. HNO3, e seguindo a receita do tio Binho. Vamos lá. Emparedar os hidrogênios. Só tem um hidrogênio para emparedar, Binho. Então vou botar somente um H. Depois eu coloco quem? Eu coloco o elemento central. Quem é o elemento? Minto. Coloco o elemento central, nada. Coloco quem mesmo? Vamos lá. Paredo o H e depois coloco o oxigênio. Bom, então oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? E o N? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porque ele está na 5A. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é importante aqui, ó, que provavelmente eu devo ter esquecido em alguma molécula, a gente colocar sempre os pares eletrônicos não ligantes. Aqui, ó, eu tenho aqui 2 pares, certo? Aqui eu tenho 3 pares. Aqui eu tenho 3 pares também. E aqui eu tenho 3 pares também, certo? Aqui eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes em cada oxigênio, né? Cuidado só para você não se confundir aí. Aqui, ó, aqui eu tenho 3 pares e aqui eu tenho 3 pares, certo? Muito bem. Aqui, ó, 2 pares em cada um, não é isso? Que não estão fazendo ligação química, você pode perceber. Aqui eu tenho 3 pares de elétrons, certo? Muito bem. Vem comigo aqui no caso do HNO3. Eu vou fazer uma voltinha aqui, certo? Vai completar o H. O O tem 6, 7, aqui vai ficar 8. E o nitrogênio? O nitrogênio é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele precisa? Ele precisa fazer mais 2. Então eu vou escolher 2 oxigênios para fazer. Aqui, ó, 6, 7, 8, não é isso? E uma vez que agora está todo mundo aqui completo, o que eu faço? Ligação da ativa para o de baixo, ligação da ativa para o de baixo. Ou poderia fazer a dupla embaixo, Binho? Poderia. Aí faz da ativa para o do lado, certo? Como é que fica a forma estrutural desse camarada aqui, ó? H-O-N, não é isso? Dupla O. Aqui, ó, setinha O, ou sem a setinha. Aqui sobram 2 pares de elétrons não ligantes, certo? Aqui 2 pares de elétrons não ligantes e aqui eu tenho 3 pares de elétrons não ligantes, certo? No caso do HBrO3, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o H emparedado, depois vou colocar quem? Vou colocar o oxigênio, cuidado, né, para você ligar no bromo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois o que eu vou fazer? Eu vou colocar o BR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que vai acontecer? Aqui, ó, o hidrogênio fica completo com 2. O O tem 6 mais 1, 7. Aqui, ó, fica completo com 8. E o bromo? O bromo já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele fez essa voltinha com O, ele também ficou com 8. Então, o que eu faço? Ó, ligação da ativa para esse e ligação da ativa para esse. Logo, como é que fica a forma estrutural desse composto? H-O, de vermelhinho, B de vermelhinho, H-O-B-R, aqui, ó, setinha O, certo? Lembrando que aqui, ó,
eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes aqui. No caso do bromo agora eu tenho 1. E aqui, não é isso? Esse que não fez ligação. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Uma vez que você entende esse tipo de molécula, que é um tipo de molécula maior, quando eu for para uma molécula menor, eu acho que fica mais fácil o entendimento. Vamos ver? Essas moléculas aqui, da letra F até a letra I, elas não têm hidrogênio ligado ao oxigênio. Mas a gente vai fazer de que maneira? Sempre seguindo a mesma regra que a gente aprendeu desde o início da aula. Como é que fica? SO3, quem é o elemento químico que está em menor quantidade? É o S. Então vamos colocar o S no meio. Aqui, ó, S, está na 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar um O de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um O do outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um O aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, o que é conveniente eu fazer aqui? Uma vez que todo mundo é 6, eu escolho um para completar, indivíduo. Olha aqui, ó, 6. Escolhi esse aqui. 7, 8, certo? Eu completo o O e completo o S, mas uma vez que esses dois estão completos e esse aqui ainda faltam, o que a gente vai ter que fazer? Ligação dativa, olha, dativa para esse, dativa para este. Muito bem. Então, o que a gente pode dizer então? Que o SO3 tem 2 ligações covalentes dativas, certo? A fórmula estrutural dele vai ficar O, 2 traços S, setinha O, setinha O. Numa geometria que a gente vai chamar de geometria trigonal plana, ele fica como na forma de um Y. Sempre que eu tenho 3 átomos envolvendo o elemento central e não sobra par de elétrons no elemento central, ele sempre fica na forma de um Y. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, que é a geometria e polaridade da molécula. É importante você assistir. Então vamos lá. No caso do SO2, o SO2 é só tirar um O dali, não é isso? Vai ficar S, está na família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bota um Ozinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro Ozinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o que eu faço aqui, ó? 6, 7, 8. Completo o O e completo o S, mas aquele O está voando ainda. Então o que você faz? Ligação dativa para lá. Aí eu lhe pergunto, sobrou par de elétrons no elemento central? Toda vez que sobra par de elétrons no elemento central, o que a gente tem que fazer? Envergar. Uma vez que vai envergar, como é que fica a forma estrutural do SO2? Vai ficar S, aqui ó, dupla O, setinha O. Vamos colocar o par de elétron aqui que eu esqueci. Aqui eu tenho 2 pares. Aqui ó, eu tenho 3 pares de elétrons não ligantes. E aqui a mesma coisa. E aqui, como é que vai ficar esse aqui? A mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter 2 pares de elétrons não ligantes aqui. Aqui 3 pares de elétrons não ligantes. E aqui eu tenho um par de elétrons não ligantes, certo? E o Cl2O7, nossa, essa molécula é muito grande, Binho, não vou saber fazer não. Vai sim, claro que você vai. Você vai pausar o seu vídeo agora e vai dar essa continuidade depois que você tentar fazer essa molécula, beleza? Pausando, continuando. Vamos lá agora, vamos ver se você acertou. Quem é o elemento químico que está em menor quantidade aqui? Concorda que é o cloro? O cloro é a menor quantidade. Uma vez que o cloro está em menor quantidade, ele tem que ficar no meio, não é isso? Como eu tenho 2 cloros, você vai botar o cloro no meio dos oxigênios. Então, como é que fica? Olha, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cloro no meio, está na 7A. 1, 2, vou botar mais para baixo, tá? Por causa do espaço. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vamos botar agora o cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, oxigênio de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cloro de novo. Mais para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oxigênio de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que, Binho? Porque o cloro tem que ficar no meio, certo? Porque ele é o de menor quantidade. Só que ainda faltam mais quantos O's eu já usei? 3 O's, faltam 4. Como é que a gente vai distribuir esses 4 oxigênios aqui, ó? Um aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
outra aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, outra aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, vá direto para o que está mais no meio possível. Quem é que está mais no meio possível? Não é o oxigênio aqui? Então você vai direto para ele, ó. 6, 7, 8. Eu completei o O. E o cloro que tinha 7? Eita, Binho, completou. E aquele cloro que tinha 7? Eita, Binho, completou. Então, consequentemente, o avião passando aqui estragando todo o áudio do vídeo, mas eu vou continuar. O que eu vou ter que fazer? Eita, vou ter que fazer ligação da ativa para cá. Vou ter que fazer ligação da ativa para cá, aqui, ó. Ativa, vou botar esse par eletrônico aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, vai passar isso aqui para cá. Essa bolinha aqui, ó, que eu botei demais, vou botar aqui, ó. Tá bom? Vai passar aqui, ó, um par de elétron para cá e um par de elétron para cá. E lá, ó, da ativa aqui, da ativa aqui e da ativa aqui. Nossa, Binho, olha como é que ficou isso. Muito legal. E aí, como é que fica a forma estrutural disso? Se der espaço aqui, ó, vou colocar bem embaixo aqui, ó. Eu tenho o O no meio, sobrou par de elétron aqui, ó, vou dar uma envergadinha. Tá vendo? Ó, Cl, Cl, certo ou errado? E faço aqui, ó, da ativa O, da ativa O, da ativa O, não é isso? E aqui, ó, da ativa O, da ativa O, da ativa O. E eu olhando aqui para o monitor para ver se vai, né, se vai dar certinho aqui, eu consigo ver, se eu consigo ver no vídeo, ó. Eu tenho então 3 pares de elétrons não ligantes, 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 3 pares de elétrons não ligantes. Pode ver aqui, ó, 3 pares de elétrons não ligantes. Aqui eu tenho 1, 2, não é isso? 3, 4, não sei se dá para você ver aqui, ó. Eu vou arrumar melhor esse oxigênio aqui, eu vou botar a bolinha dele aqui. E desse que está aqui lá embaixo, ó, eu vou botar aqui, ó. Certo? São 2 pares de elétrons não ligantes aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Certo? Fica esse colosso aí todo. Mas eu tenho certeza que você entendeu. E se você não entendeu, você volta e presta atenção direitinho no que o tio está falando. Olha ali em cima no I2O5. No I2O5, eu tenho... Quem é o elemento químico que está em menor quantidade? Concorda que é o iodo? Então vamos lá. Aqui, ó. O iodo está em menor quantidade, então eu vou ter que botar o oxigênio no meio. Ó. 1, 2, 3... Perdão, o iodo no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que começar com O. Aqui o iodo. 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? 6, 7, certo? Vou botar outro O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro iodo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como os dois iodos já foram, e eu tenho que ter 5 O's, eu já usei 3, faltam 2. Como é que você vai fazer isso bem bonitinho? Você vai colocar um oxigênio para cada iodo. Eu tenho certeza que você pensou assim. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, ó, um oxigênio que eu vou botar para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha como é que vai ficar esse, ó. Ó, 6, 7, 8. Eu completei o O, que é o que está mais no meio possível, indivíduo. E aqui, ó. O que acontece com esse iodo? Ele tinha 7, agora ficou com 8. Ele tinha 7, agora ficou com 8. E agora é o festival de ligação covalente da ativa. O que eu vou fazer aqui então, ó? Ligação covalente da ativa aqui, ligação covalente da ativa aqui, ligação covalente da ativa aqui e ligação covalente da ativa aqui. Muito bem. Como o oxigênio ali sobrou par de elétrons no meio, o que a gente vai fazer, ó? Ó, aqui é o iodo. Vou botar aqui os 2 pares, que são esses 2 aqui, certo? O iodo. E aí, o que o tio faz? Aqui, ó, da ativa do iodo, aqui, ó, para o oxigênio. Deixa eu botar mais para cá. Ó, da ativa para o oxigênio. Vou botar sempre tortinho, porque tá dando espaço, né? E da ativa para o outro oxigênio. Aqui, ó, da ativa para o oxigênio, da ativa para o oxigênio. Lembrando que não é obrigatório colocar setinha Capadócio.
certo? Olha aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pares de elétrons não ligantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... aleluia! Terminamos a nossa primeira parte de ligação covalente. E agora, o próximo vídeo é geometria e polaridade da molécula, uma das aulas mais importantes nessa parte de ligações químicas. Se fosse você, não perdia. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Forte abraço!